sobre neurooftalmologia, tá? Similarmente às aulas anteriores, eu sempre trago casos, né, para a gente ampliar aí a mente e pensar como não oftalmologista pensaria, né, nesses casos, um neuro, um geriatra, um clínico. E aí essa paciente do primeiro caso, MKL, 35 anos, parda, feminino, professora, natural de Arco Verde, Pernambuco. E ela chegou com a queixa de embaçamento visual há 7 dias no olho direito. O paciente compareceu à unidade, né, com queixa progressiva de baixa visual há 7 dias e havia também dor à movimentação ocular. Negava febre ou sintomas gripais nas últimas semanas. De antecedentes pessoais, era uma paciente rígida, tá? Não fazia uso de nenhuma medicação de rotina. Tinha uma mãe hipertensa, uma avó diabética e a mãe com glaucoma. E aí, como eu bati das outras vezes, no caso, né, na avaliação oftalmológica, quando alguém fala que está com baixa de visão, a primeira coisa que a gente vai fazer é exatamente medir a visão, quantificar essa baixa, se é importante, se é discreta, enfim. E aí essa paciente já usava óculos e no olho direito ela viu 20/80, um pouquinho mais aqui, e no olho esquerdo ela viu 20/20, então visão normal no olho esquerdo. Como ela tinha, né, referia dor à movimentação, testamos e realmente ela referia dor, mas não tinha nenhuma restrição da motilidade ocular, não apresentava nenhum estrabismo, nenhum desvio. E aí, vamos avaliar, né, a córnea, cristalino, pupila, pressão ocular, tinha uma tonometria 14/13, então a pressão normal. E aí a gente via, né, no exame dela, conjuntiva normal, córnea, não tinha nenhuma alteração no cristalino, não tinha nenhum sinal de inflamação tão importante. As pupilas eram isocóricas, a gente vai falar um pouquinho mais de pupila lá na frente, mas vocês aí que já passaram pela neuro já devem saber o que é uma pupila isocórica, e apresentava um defeito pupilar aferente relativo no olho, que ela relatava baixa de visão. Testamos a visão de cores, né? No olho direito, ela disse, não, eu consigo enxergar as cores, mas eu vejo que meu olho direito, as cores são menos intensas do que o olho esquerdo. No exame de fundoscopia, ela não tinha nenhuma alteração importante, mas no campo visual ela já apresentava, sim, alteração de campo aí no olho direito. Escotomas centrais e paracentrais, olho esquerdo totalmente normal. E aí, gente, o que é que vocês pensam num caso neurofetal, baixa de visão? O que é que vocês pensam sobre isso? O que é que vocês pensariam? Alguém com algum chute, alguma coisa? Então, vamos lá. Dando continuidade ao caso 2. JPS, 80 anos, branco, masculino, aposentado, natural e procedente de Recife. Esse caso 2, né, um paciente mais idoso, ele se queixava de baixa de visão há 48 horas no olho esquerdo. E além dessa perda visual no olho esquerdo, que foi algo súbito, ele também se queixava de cefaleia, aumento da sensibilidade no couro cabeludo, então ele estava com dificuldade de pentear o cabelo, e queixou-se também que no último mês chegou a perder 5 quilos e tinha perda de apetite e dores articulares. Era hipertenso e diabético e tinha uma cirurgia de catarata que ele tinha feito há 10 anos, né, em ambos os olhos. E antecedentes familiares ele não sabia informar. Ao exame, com correção no olho direito, ele tinha uma visão de 20/30 e no olho esquerdo, há uma baixa mais importante do que o caso 1, de 20/200. Sem dor à motilidade ocular e também não apresentava nenhuma restrição. Tá aí o paciente, né? A gente vê aqui ele está dilatado
E aí ele tem aqui, ó, uma lente intraocular, que é a lente que a gente implanta na cirurgia de catarata. Nesse caso, não sei se vocês conseguem ver esses círculozinhos aqui na lente, essa lente é uma lente multifocal, tá? Para corrigir perto, longe, visão intermediária. Dependendo do paciente, a gente pode usar na cirurgia de catarata vários tipos de lente. A tonometria 16-15, normal, também com pupilas isocóricas e também tinha um defeito pupilar aferente relativo no olho afetado. Tinha, né, no olho esquerdo, uma importante perda de campo visual superior, que a gente chama de defeito altitudinal. E aqui está o disco óptico, no caso do olho afetado. Então, tinha um edema de disco bem elevado, com hemorragias peridiscais. E aí, vocês pensam em alguma coisa? Um chutezinho? O que é que vocês acham? Então, vamos. Não sei. É porque é bem específico mesmo, bem específico. Mas a gente vai discutir aqui as patologias e aí vocês vão mais ou menos identificar esses quadros clínicos nas nossas discussões aqui. Então, vamos lá. Aqui, nossa conversa de hoje, né, na neurooftalmologia é a pontinha do iceberg. A neurooftalmologia é um tratado, né, tem várias patologias, várias alterações, e aqui eu vou dar uma pincelada nas principais coisas. Vocês, como, né, generalistas, nem neuro, nem oftalmo, precisam saber sobre esse tema, tá? E aí, antes da gente, né, começar o tema, eu sempre gosto de trazer algumas, né, bases anatômicas. As outras aulas foram importantes, mas essa, a anatomia, é importantíssima, principalmente para a gente pensar na topografia da possível lesão, possível alteração. Então, a gente falando, né, em neurooftalmologia, a gente vai pensar na via aferente do sistema visual, que ela começa desde da cabecinha do nervo óptico na retina, com as células ganglionares, né? Passa pelo nervo óptico, o quiasma, o trato, o corpo geniculado lateral, radiação óptica até o córtex visual. E aí essa luz, né, que é captada no olho, né, vai ter essa conversão em energia luminosa, que vai se transformar em potenciais elétricos que vão, né, percorrer toda essa via para serem interpretados no córtex visual, que é exatamente onde vai ter a formação de imagem. E aí, falando em neurooftalmologia, o nosso protagonista, né, nosso ator principal é o nervo óptico, né, que ele é exatamente a ligação do olho com o cérebro, tá? Então, esse nervo óptico, ele é composto, né, de 1 a 1,2 milhões de células ganglionares que atravessam a lâmina crivosa ou cribiforme da esclera e saem do globo em forma de nervo. A importância, né, nesse nervo, para ele estar funcionando bem, é que tenha um transporte axional de metabólitos de uma forma saudável, né? Então, qualquer interrupção, né, de oxigênio, que é importante para esse transporte, ou de chegada de ATP, né, de energia, vai haver edema nessa região. Aqui, para vocês verem como começa o nervo óptico, né? Então, ele é formado, o estímulo luminoso vai ser captado pelos cones e bastonetes aqui na retina, vai ter o transporte desse estímulo luminoso até as células ganglionares, que elas vão se juntar, né, de 1 a 1,2 milhões, e forma o nervo óptico. Esse nervo óptico, ele tem, né, algumas regiões, dependendo da sua localização. A menor região deles é a cabeça do nervo óptico, que é o que a gente, oftalmologista, vê no exame de fundo de olho. Um neuro vai enxergar isso, né, quando avalia o cardiologista. E aí, ó, você vai ver a cabeça do nervo óptico, que é em torno de 1 milímetro. A maior parte é exatamente a parte intraorbital, que é em torno de 25 milímetros. Ela não é fixa, ela é mais ou menos em forma de S, exatamente para permitir que esse olho se mova, né? E permitir que, mesmo, lembra lá naquela aula que a gente deu de órbita, proptose, quando o olho, né,
fica mais para fora, mesmo a proptose severa não tenha tanto dano no nervo, exatamente por essa movimentação na estrutura intra-orbital. Depois vem a estrutura intracanalicular, que essa é mais fixa na dura mater, e depois a intracranial. Essa estrutura, né, do nervo óptico, ela é ricamente irrigada, muito, muito importante, já que para aquele transporte axonal precisa de oxigênio, precisa de energia. E aí a cabeça do nervo óptico é irrigada pela artéria ciliar posterior, mas na frente a gente vai ver uma patologia importante, tem infarto, né, tem isquemia dessa artéria. E aí a gente tem várias outras estruturas responsáveis aí nessa irrigação. E aí, saindo, né, da via aferente, saindo do nervo óptico, próxima estrutura é o quiasma óptico, que é exatamente o encontro dos dois nervos, né, do olho direito e do olho esquerdo, e que acontece exatamente o cruzamento na linha média de metade de cada fibra, né? Então, as fibras do lado temporal da retina passam sem cruzamento, já as fibras nasais se cruzam no quiasma óptico. Isso é importante a gente, né, fixar, porque a gente vai conseguir ver alterações de campo visual e a gente vai conseguir pensar, poxa, a lesão onde é, qual topografia. Então, aqui, ó, para vocês terem a ilustração do que eu falei, vem o nervo óptico do olho esquerdo, nervo óptico do olho direito, as fibras, né, nasais se cruzam e as temporais não se cruzam. Isso também a gente vai ver correspondência no campo visual, e aqui a anatomia do quiasma, né? Como ele está perto de tantas estruturas aí, pode sofrer infarto, né? Isquemia, compressão por tumores, aneurismas. E aí, o que eu falei em relação ao campo visual, vamos entender aqui. Então, se a gente tiver uma alteração do nervo óptico à direita, como é que vai se comportar esse campo visual? Então, o campo visual do olho direito vai ser totalmente comprometido e do olho esquerdo, normal, porque ele vai ter tanto as fibras temporais como as fibras nasais que se cruzaram. Já quando a gente tiver uma lesão de quiasma, o que é que vai acontecer? Quem é que se cruza? São as fibras da retina nasal que correspondem ao campo temporal, tá? Então, a gente vai ter a famosa hemianopsia bitemporal, que aí a gente vai pensar bem em alteração do quiasma, e uma patologia bem frequente, quem vai ser endócrino vai conviver com isso, é o adenoma, né? Os microadenomas, eles estão bem nessa topografia aí. E aí a gente pode ter lesão pós-quiasma, né, no trato óptico, e aqui do lado direito, o que é que a gente vai ver, ó, vai acometer as fibras nasais do lado esquerdo e as temporais do lado direito, apresentando uma alteração de campo temporal esquerdo e campo nasal do direito. E aí, a gente entendendo a localização, a gente também vai conseguir corresponder aí isso do campo visual. Então, lesões anteriores ao quiasma, né, no nervo óptico, são unilaterais. Lesão posteriores são, né, dão alterações bilaterais no campo. E lesões no quiasma vai alterar o campo visual temporal, tá? E aí a gente falou um pouquinho da anatomia da via aferente, eu fiquei até quiasmo, porque se a gente fosse para todas as outras estruturas, a gente tem muito mais patologia, e realmente é um tratado, então eu peguei as coisas principais que a oftalmologia, né, trabalha. Então, a gente vai ver no exame neurooftalmológico a acuidade visual, teste de visão de cores, né, vocês viram que um dos nossos pacientes se queixou de diminuição, né, da percepção de cores, então é importante. Intensidade de luz, a gente também pode, você, por exemplo, está no consultório, numa urgência, não vai conseguir avaliar grandes coisas, mas um paciente já pode dizer, ó, esse olho aqui eu estou vendo, estou enxergando a luz, mas é menos intenso. Então, você já liga o alerta para isso.
A gente vai ver teste de sensibilidade ao contraste, que cai também, doenças do nervo óptico. Vai avaliar, né, o fundoscopia, tem alterações do nervo óptico que a gente consegue avaliar na papila, na cabeça do nervo óptico, e tem lesões que são mais retrobulbares, realmente, que a gente não vai conseguir ver no fundo de olho. A tela de Andler é um exame, né, super simples, super tranquilo, que a gente faz diagnóstico diferencial com alterações da mácula. Então, a doença macular relacionada à idade, então vai dar alteração da mácula e esse paciente vai relatar que vai ter defeito nessas linhas, vai estar mais torta, diferenciando exatamente a alteração do nervo óptico, que é o que a gente está vendo aqui. Outro exame que a gente faz também é o campo visual de confrontação. A gente tem os campos automatizados, né, que a gente vai solicitar ao paciente para quantificar essa perda, mas a gente já pode avaliar a alteração de campo visual no consultório, sim. Como o próprio nome diz, a gente vai confrontar o campo do médico com o do paciente. Então, a gente vai tampar, no caso médico, o olho direito, examina o olho esquerdo, e aí a gente vai mostrando em quadrantes e avaliando cada olho separadamente. E um ponto bem importante do exame neurooftalmológico é o reflexo pupilar. E aí? Que a pupila, vocês sabem, né, é um orifício que fica no centro da íris, que reage bastante à luz, né? Então, em ambientes de muita luz, essa pupila ela vai fazer uma constricção, né, uma miose. No ambiente normal, ela vai estar com um tamanho mediano, e no ambiente com pouca luz, ela vai relaxar e dilatar, que é a midríase. Então, a gente passa, né, por esse processo várias vezes durante o dia, dependendo da nossa exposição à luz. As fibras parasimpáticas são responsáveis pela constricção e as simpáticas pela dilatação. E aí, por que é tão importante a gente avaliar o reflexo? Porque a pupila é um indicador dinâmico, tanto da função motora, então ela vai mostrar, né, como é que está a via eferente do nervo oculomotor e como está também a função visual, se esse reflexo está conseguindo chegar pela via aferente. Então, é importante a gente examinar esse paciente no local de baixa luminosidade, vamos utilizar aquele foco de luz putiforme, né? E aí a gente vai avaliar, além do reflexo, o tamanho da pupila, se é similar, a forma, a posição, né? Se é simétrico. E aí sempre lembrar do paciente estar focando um ponto distante, já que se ele ficar focando na luz, pode ter também um reflexo de acomodação que vai alterar essa avaliação. E aí eu trouxe aqui, ó, fotos de várias formas de pupila, e aí a gente vai ver também alterações anatômicas e alterações de fotorreação. Aqui, ó, essa pupila é uma pupila que é um olho que teve várias inflamações e fez o que a gente chama de sinéquias, que são, vamos dizer, aderências entre a íris e a cápsula anterior do cristalino. Então, não consegue ter uma dilatação normal. Essas áreas aqui, ó, mais puxadinhas são áreas de sinéquia e aderência. Já essa próxima foto aqui, a gente vê uma persistência da membrana pupilar, né? Que isso aqui é um defeito congênito. Nessa magnitude vai atrapalhar bastante a visão, a gente não vai nem conseguir examinar exatamente como essa pupila está reagindo. Aqui é outra alteração congênita também, a pupila que a gente chama de corectopia, exatamente ela não está no centro, está em outra localização. Essa paciente aqui apresenta o que a gente chama de anisocoria, que é exatamente uma pupila diferente da outra. E essa foto aqui é uma doença também congênita, que a gente chama de síndrome de Axfeld-Rieger, que é exatamente a paciente, né? Tem uma pupila central e várias outras pupilas, isso também vai alterar, né, a avaliação do reflexo. Então, eu trouxe aqui vários exemplos de como a gente pensar e o que é que a gente vai procurar na pupila. E aí, na prática, né, o que é que vocês vão ver? Primeira coisa, a normalidade, que são pupilas isocóricas.
são pupilas de mesmo tamanho e que simétricas e que elas também têm a reação similar. Então, são fotorreagentes também parecidas. Em outra situação, a gente pode encontrar pupilas mióticas. Lógico, a pupila que, se a gente colocar a luzinha, vai fechar, mas pupilas mióticas num ambiente com pouca luz. E aí a gente vai pensar em lesão do sistema nervoso central, em alguns tumores que podem alterar, né, o núcleo do terceiro nervo, e abuso de drogas, principalmente álcool. Por outro lado, a gente pode ter as pupilas midriáticas, né, que são pupilas dilatadas, e mesmo assim não estando no ambiente escuro. E aí a gente vai pensar principalmente em hipóxia severa, que pode ser por um TCE, por uma parada cardíaca, né, por N motivos. E a paciente, né, da foto anterior, pupilas anisocóricas, diferente das pupilas isocóricas, é exatamente pupilas de diferentes tamanhos e diferentes formas de reagir à luz. Aqui pode ser uma dilatada, uma normal, uma dilatada e uma miótica. E aí mostra exatamente ou AVC, TCE, né, de um lado só, ou uma alteração importante do nervo óptico. Aqui é só um esquema, voltando um pouquinho da anatomia, para vocês verem, né, para esse reflexo fotomotor acontecer por tantas estruturas que ele passa. Então, ele vai começar pela via aferente, né, na retina, vai passar por toda a retina, cones, bastonetes, células bipolares, ganglionares, fibras nervosas, que aí essas fibras vão formar o nervo óptico. Essa luz vai passar, né, esse estímulo luminoso no nervo óptico, quiasma trata o corpo geniculado lateral. Lá no corpo geniculado lateral, vamos ter, né, o núcleo de Edgen-Westphal, que aí ele vai começar exatamente a via eferente desse reflexo. Vai se juntar ao terceiro nervo, que é o nervo oculomotor, né, responsável aí pela constricção da pupila. Esse nervo oculomotor vai receber esse estímulo luminoso, levar para o gânglio ciliar, que aí vai estimular os nervos ciliares, que, por fim, estimulam aí o músculo esfíncter da pupila a exatamente contrair essa pupila ao estímulo luminoso. E aí, falando disso tudo, agora, entendendo todo o processo, a gente vai falar exatamente desse reflexo pupilar fotomotor, que é exatamente como a pupila ela se comporta e se adapta a um estímulo luminoso. Então, a gente vai ter o reflexo fotomotor direto, que é exatamente, ó, esse olho aqui direito, ele foi estimulado com a luz, aquelas estruturas todas, aquela, né, estrutura toda anatômica, chega, né, o estímulo ao centro, reflexo mesencefálico, e aí, ó, o terceiro nervo vai lá e faz a constrição da pupila, então, reflexo fotomotor direto. Então, aquele olho que recebeu o estímulo, contraiu, reflexo fotomotor direto. Mas a gente viu que no quiasma, né, há também estímulo do lado contralateral, e o nervo locomotor do lado contralateral também vai estimular a pupila, né, do olho que não foi estimulado com a luz, que é o reflexo fotomotor consensual. Isso aqui é só uma foto, repetindo o que eu falei, e aqui é para a gente entender, se tiver a lesão topográfica, o que é que a gente vai encontrar nesses reflexos. Então, ó, olho direito tem uma alteração do nervo óptico, não vai passar nenhum estímulo aqui, a gente não vai ter a alteração, a gente não vai conseguir ver essa pupila fazer a constricção, então não vai ter nem o reflexo fotomotor direto, nem o consensual, tá? Mas, né, a gente continua com a lesão do nervo óptico direito, mas quem foi estimulado agora foi o esquerdo, que estava normal. O que é que vai acontecer? Tanto o nervo, né, oculomotor do esquerdo vai receber o estímulo, como a gente vai ter esse cruzamento, o do olho afetado também. Então, a gente vai ter a resposta direta e consensual normal,
tá certo? Aí agora a gente pensando agora em lesão de nervo oculomotor, nervo óptico normal, tá? Então, nervo oculomotor do lado direito alterado, esse olho recebeu o estímulo, mas o nervo dele não está funcionando. Então, a gente não vai ter a constricção, então vai ter uma reação, né, fotomotora direta negativa. Já o nervo oculomotor do olho contralateral vai receber e vai ter a consensual normal. E aí, o que é que acontece no outro olho? Quando esse olho, né, o nervo oculomotor do olho direito continua afetado e o outro olho é que é estimulado, vamos ter a direta normal, mas a consensual negativa, porque aqui não está passando nada. Então, através dos reflexos fotomotores, a gente consegue já pensar em algumas possibilidades patológicas. E isso ajuda bastante no dia a dia. E eu falei, né, nos dois nossos casos que eu levantei do defeito pupilar aferente. O que é que isso significa, né? O que é que acontece? Então, ele também é chamado de swing flashing test. E o que é que acontece? Acontece uma dilatação paradoxal da pupila. Em vez daquela pupila, né, fechar, né, entrar em miose, ela até responde, mas depois de um tempinho ela dilata e tem uma hora que, quando a gente vai estar passando de um olho para o outro, essa luz, ela não consegue nem fechar mais, ela fica dilatada. E isso é bem típico, né, de lesões unilaterais do nervo óptico e doença retiniana grave. Vou só mostrar um vídeo a vocês que exemplifica isso aqui. Aqui vocês estão vendo toda a estrutura que eu falei que está acontecendo, né, na pupila para receber lá o trato óptico, o núcleo de Edson-Westphal, o nervo oculomotor, até chegar no constrictor da pupila. You will see that the right pupil consistently dilates as the light is swung toward it. This dilation is called a relative afferent pupillary defect. It usually signifies that an optic nerve lesion is present on the side of the dilating pupil. This test is the most sensitive and the only objective way to demonstrate a unilateral optic nerve lesion or bilateral but asymmetric optic nerve lesions. Então, vocês viram, né, que naquele vídeo, principalmente na parte final, o olho direito estava acometido, quando ele ficou, né, alternando o estímulo luminoso, aquele olho direito não mais, né, fez a miose, como o olho esquerdo, que não estava alterado, mas exatamente fez um quadro de dilatação paradoxal, e aí a gente levanta a hipótese, sim, de uma lesão lateral do nervo óptico. E aí, terminando, né, o exame, o que é que a gente vê, além de tudo aquilo, que a gente estava vendo muito mais função, né, e agora a gente vai ver a parte motora dos movimentos oculares.
porque os nervos oculomotores, eles vão inervar os músculos extraoculares e dependendo da alteração, a gente pode sim ter alteração, estrabismo, diplopia, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, a gente viu anatomia, a gente viu o que a gente vê no exame, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as doenças. E a primeira é a neurite óptica. Essa neurite óptica, ela pode ser dividida tanto em relação à topografia como à etiopatogenia. Topografia, ela pode ser, né, que é a mais comum, a neurite retrobulbar, que foi o caso 1, né, era um paciente que não tinha alteração do nervo óptico inicial, e aí a doença dela era atrás do bulbo, atrás da cabeça do nervo óptico. Papilite, que é uma alteração só da papila, que é bem comum em crianças, tá? E a neuroretinite, que a gente tanto vai ter alteração do nervo óptico, como também a gente vai ter essa estrela macular caracterizando esse quadro. E a etiopatogenia, ela pode ser dividida em desmielinizante, que é a mais comum, infecciosa e não infecciosa. E aí ela pode estar associada a sinusite, febre da arranha do gato, sífilis, doença de Lyme, meningite e herpes. Mas o quadro, a causa mais comum da neurite óptica é exatamente a esclerose múltipla, que acomete, né, 4 mulheres para um homem. São pacientes, em geral, né, jovens, de 20 a 50 anos, a maioria do quadro unilateral, e em 20 a 40% a gente, nas fases iniciais, não vê alterações fundoscópicas, tá? Então, a gente vê aqui, ó, um quadro de neurite óptica aqui à direita. E aí, na desmineralização, a gente tem aquela interrupção do fluxo do transporte axonal. E como é o quadro? É uma baixa de acuidade central, 90%, aguda, progressiva, mas limitada. Em geral, como eu falei, unilateral, lógico, na medicina nada é 100%, podemos ter quadros bilaterais, e é bem característico para a gente fazer diagnóstico diferencial com a outra patologia que a gente vai conversar, é a dor ocular movimentação, como é uma neurite, né, uma inflamação, o paciente vai se queixar. Descromatopsia, que é exatamente, né, alteração na visão de cores, principalmente verde e vermelho, diminuição, né, do brilho luminoso, então o olho acometido vai relatar, né, o paciente vai dizer que está vendo um brilho menos intenso do que o olho não acometido, e o sintoma ou sinal de UTOF, que é bem característico na neurite, quando há um aumento da temperatura corpórea, há embaçamento visual. Então, aquele paciente que foi fazer uma corrida, uma caminhada, paciente jovem aí, e relata que a visão baixou. Então, aqui, para a gente ver exames de imagem mostrando a alteração do nervo óptico aqui do lado esquerdo, ó, o nervo óptico mais edemaciado. E aqui possíveis alterações de campo visual, central, como foi da nossa paciente, seco-central, altitudinal, aqui uma alteração mais central de campo visual e o paciente aqui já mostrando alteração, né, de nervo óptico com uma palidez. A evolução da neurite tem uma recuperação visual espontânea, então 75% dos casos a acuidade visual final é 20/30, então é uma recuperação muito boa. E 85% tem uma acuidade final 20/40 ou melhor. Em relação à quantidade de visão, né, a gente tem uma boa recuperação, mas nem sempre a gente consegue recuperar, né, a visão de cores, sensibilidade ao contraste e a apreciação da intensidade luminosa. Então, às vezes o paciente, né, melhorou bastante a visão, mas ele realmente relata a percepção, né, desse exame diferente. Então, corticoide não é regra, tá? É importante a avaliação neurológica e pesquisa de outras causas, e lembrar que pode haver uma recorrência de 20 a 30% dos casos. E o diagnóstico é clínico, tá? E aí, quando a gente vai tratar? Primeiro, prednisona oral como monoterapia é contraindicado nesses casos. Esse tipo de tratamento aumenta a chance de recidiva,
tá? E o tratamento é pulso interna, paciente, pulsoterapia com metilprednisolona nos primeiros 3 dias e depois 14 dias, né, tentando desmame. E aí a gente vai indicar classicamente quem? Pacientes com neurite óptica simultânea bilateral, né, que é a exceção. Uma paciente com neurite óptica monocular em olho único ou baixa visão severa, então a paciente não enxerga por um olho, o olho que ela enxerga teve a neurite, e recidivas agudas em caso de esclerose múltipla. Lógico, na medicina a gente tem as regras e às vezes, dependendo da situação, a gente individualiza o tratamento. E aí, lembrando que a forma desmielizante é associada mais à forma retrobulbar, por isso que nossa paciente a gente não teve alteração do nervo óptico. Risco maior em mulheres, menos comum em crianças, tá? 15 a 20% dos pacientes abrem o quadro de esclerose múltipla com a neurite óptica. Então, paciente jovem que teve neurite tem que fazer rastreio para esclerose múltipla, tá? E a neurite óptica ocorre em algum momento desses pacientes já com doença estabelecida. E aí, voltando para o nosso caso, realmente se fechou o quadro, né, com a neurite óptica desmielinizante, mostrando aqui a alteração do nervo e já alterações de esclerose múltipla. E aí, teve internamento, o colega que conduziu fez pulsoterapia, e essa paciente conseguiu uma visão de 20/20 no olho afetado e o campo visual voltou ao normal. Então, é uma doença, né, que a gente tem aí uma recuperação boa na evolução. Já outra doença que é importante a gente lembrar é a neuropatia óptica isquêmica anterior. Essa é uma doença mais comum em idosos, né, 55, 70 anos, 7 mil novos casos nos Estados Unidos por ano, levemente mais prevalente em homens brancos. E aí, o que é que ocorre? Lembra lá que eu falei na anatomia, né, das artérias ciliares posteriores curtas, ocorre infarto segmentar ou generalizado, né, dessas estruturas, causando aí a oclusão e isquemia. E aí, vários fatores de risco para essa situação. Hipertensão arterial, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, doença vascular do colágeno, episódio de hipotensão súbita, né, podem, né, ocasionar essa doença. Cirurgia de catarata, exatamente porque às vezes durante a cirurgia a gente tem uma descompressão brusca, dependendo até da técnica utilizada, a apneia do sono e o uso de sildenafil, um vasodilatador que também pode dar hipotensão. E aí, como é o quadro? É uma baixa monocular, súbita e indolor, diferente da neurite. Tem um defeito pupilar aferente relativo, que a gente viu que é bem típico das doenças, né, unilaterais do nervo, alteração do campo visual, alteração de cores, tá? E nessa estrutura a gente vai ver nessa doença um nervo óptico mais pálido, com edema difuso ou setorial, dependendo de como foi o infarto, né, daquela artéria. E, em geral, né, como é bem, né, relacionado à hipotensão, perda visual descoberta ao acordar. Então, é bem característico, paciente idoso chegou, doutor, eu acordei e diminuiu bastante minha visão. Então, reforçando que a gente vai ter o defeito pupilar aferente relativo nesse caso, alterações, né, de campo visual, edema de disco, hemorragias. Aqui está a evolução. O olho, ó, direito acometido, esquerdo normal, e aqui depois de algumas semanas do quadro, com uma aparência, né, de um nervo mais pálido que foi sofrido, e aqui a alteração do campo visual nesse caso. E aí aqui é um exame de tomografia do nervo óptico, que a gente vê as fibras e a gente vê que tem edema, né, nessas estruturas. E aí o tratamento é controverso, a gente não tem um tratamento específico para noia não arterítica, tá? E aí a gente vai, lógico, tratar as doenças associadas. Tem alguns estudos que falam de prevenção com aspirina e, diferente do primeiro quadro, a acuidade visual final é baixa, né? Então, de 30% a 60% dos casos, a acuidade visual é de 20 e 200, então uma visão baixa.
e apenas 1/3 tem melhora espontânea. E aí a gente agora vai falar da noia arterítica, que essa daqui é uma urgência oftalmológica, né, que é associada à arterite de células gigantes. Vocês aí que passaram pela reumato, né, estão estudando, não sei, aí para residência, sabem o quadro da arterite de células gigantes, né? Então, são pacientes mais idosos ainda, que a noia não arterítica, maior que 70 anos, com uma baixa de acuidade abrupta e severa, menor que 20/200 em mais de 70% dos casos, com defeito de visão de campo visual importante. E aí, o grande alerta, o porquê da urgência, é que pode acontecer um acometimento contralateral de 25% a 50% dos casos, se a gente não tratar. E aí, é um quadro mais florido do que a noia não arterítica. Normalmente, a noia não arterítica, o paciente só vai ter baixa de visão, não vai ter esses sintomas sistêmicos, né? Já a noia arterítica, o paciente vai se queixar de cefaleia, claudicação mandibular, dor ao falar, ao mastigar, sensibilidade local, dor, né, no ouvido, otalgia, e sintomas sistêmicos, como perda de peso, astenia, dores musculares e articulares. A gente, pensando na noia arterítica, a gente vai pedir VHS, PCR, que vão estar, né, bem alterados, mas o diagnóstico definitivo é através da biópsia da artéria temporal. E aí a gente vai ver uma artéria mais proeminente. E aí, ó, vai ser um quadro, né, de infarto, isquemia, e aqui a alteração da artéria, né, característica. E aí, o tratamento é internamento e pulsoterapia. Aqui a gente não tem nenhuma exceção, não, vai ser todo mundo tratado, tá? E aí a gente faz uma manutenção longa do corticoide ou da imunossupressão, acompanhando esses marcadores inflamatórios, tá? E a sintomatologia do paciente. Mas o objetivo principal do tratamento não é nem recuperar o olho acometido, mas sim prevenir a cegueira do olho contralateral e, infelizmente, o prognóstico do olho afetado é muito difícil. E aí, foi o que aconteceu no nosso caso 2, né? O paciente aí chegou 20/30, e no olho direito, e no olho esquerdo ele permaneceu 20/200, fizemos pulsoterapia e manutenção, e aí com o objetivo desse paciente não perder o olho direito. E aí a gente tem outras, né, neuropatias, essa daqui é tóxica e metabólica, pode ser ocasionada por vários fatores, por isso que ela é multifatorial, então pode acontecer com novas drogas, novos químicos que a gente está tendo, né, esses avanços na medicina, e ela pode ser por uma exposição aguda ou crônica, e não é característica de remissão sempre que a gente suspende o agente ou o tratamento. É um quadro, né, mais lento, mais gradual, o paciente vai se queixar do embaçamento ou nuvem no ponto de fixação, e aí depois vem a baixa visual mesmo, e aí é gradual, lenta, indolor, em geral é bilateral e simétrica, né, já que é uma exposição sistêmica, com alterações comuns de alteração do nervo óptico. Então, alteração da visão de cores, defeitos de campo visual. Em geral, dependendo, né, o nervo pode ser até normal ou com uma leve palidez temporal. E aí, ó, o que é que pode estar relacionado, né? Neuropatia, tabaco-álcool, tratamento de tuberculose, amiodarona, quinolonas, cloroquina, então, vários aí fatores podem estar relacionados. O tratamento a gente vai suspender, né, mas nem sempre a gente consegue o retorno. A próxima situação é o papiledema, que aí vocês que estão na urgência vão encontrar bastante. E qual é a definição de papiledema? A gente tem edema, né, do disco óptico de diversas formas, mas o papiledema a gente só diz que é quando o edema da cabeça do nervo óptico é secundário à elevação da pressão intracraniana. Quase sempre bilateral, e sempre que encontrar papiledema a gente precisa no exame de imagem para afastar a massa intracraniana. Então, o papiledema, né, acontece exatamente quando há um desequilíbrio
ou da produção, ou principalmente o sistema de drenagem do líquor, né, do LCR. Então, isso pode acontecer por alteração congênita, hemorragias, dificuldade na absorção do LCR, no caso de meningites, pseudotumor cerebral, edema cerebral difuso e a hipertensão arterial grave. Então, são várias causas para isso. Alguém falou alguma coisa? Professora, esse papiledema pode ocorrer de forma aguda numa meningite bacteriana? Sim, com certeza, de forma aguda. Um paciente começou com dor de cabeça, né? No outro dia a gente vai ver aqui algumas fotos da evolução. Pode sim acontecer de forma aguda, dependendo do grau de obstrução, né? Vamos dizer, num AVC extenso, né? Num tumor, com certeza. E aí, qual é o quadro, né? Não vai ser só o edema de papila. O paciente vai ter cefaleia, náuseas, vômitos em jato. Aqui, muito importante, a deteriorização do nível de consciência, diferente dos outros edemas, né? Obscurecimento visual transitório, diplopia e perda visual, dependendo da evolução e dependendo do tratamento da doença de base. Aí aqui, ó, o quadro mais agudo, a gente vê pouca alteração do nervo óptico, ele perdeu a nitidez das bordas, a gente, poxa, é um edema. Aqui você já vê, né, realmente um edema mais importante, o aumento da tortuosidade dos vasos, muita hemorragia, peridisco. Aqui já mais crônico, que é um sinal de rolha de champanhe, veja como o nervo óptico está bem elevado. E aqui é um aspecto já mais atrófico, né? Já se resolveu o papiledema, mas o nervo foi muito acometido e aí está bem pálido. E aí o tratamento, não é nem com a gente, é oftalmologista, vai ser exatamente o tratamento da doença de base, que em geral é com neuro. A gente, né, eu trouxe várias situações da via aferente, e agora a gente vai só pontuar um pouquinho a via eferente do sistema visual. Então, a via aferente vai receber o estímulo, né, vai interpretar esse estímulo, já a via eferente vai mover, né, vai estar responsável aí pelo movimento ocular. E os nervos responsáveis por essa via são o nervo oculomotor, troclear e o abducente. Esses nervos são responsáveis por toda a movimentação do olho. Então, eles inervam a musculatura, né, que a gente chama extraocular, que são eles reto superior, reto medial, reto inferior, oblíquo superior, reto lateral e oblíquo inferior, que eles, cada um, tem uma função. Então, o paciente está com estrabismo X, aí a gente vai pensar, poxa, ele pode ter uma lesão de tal nervo porque esse músculo não está funcionando. E aí, qual é a principal queixa, né? O estrabismo, então o paciente, né, vai chegar ou no meu consultório, no consultório do geriatra, do neuro, se queixando, né, do desvio e também de diplopia, tá? Então, o paciente que vai se queixar de visão dupla. Essa visão dupla pode ser dos dois olhos, binocular, pode ser monocular, pode ser constante, pode ser intermitente. Ah, não, é só quando eu canso, é só quando eu olho em alguma direção. Pode ser horizontal, vertical, piorar com alguma posição específica, né? E pode ser presente só para longe ou só para perto. E aí a gente vai questionando para a gente avaliar exatamente de onde vem essa causa, né? E aí a gente vai avaliar o movimento ocular, ver se tem alguma restrição em algum dos movimentos. Nessa foto aqui você vê, ó, esse olho esquerdo não sobe. O direito sobe normal, o esquerdo não sobe. Ó, nessa posição aqui, ó, o direito não sobe. E além da gente fazer o movimento ocular, a gente também vai quantificar, né, esse desvio. Não sei se na aula de estrabismo, né, acho que Isabel deve ter falado sobre o cover test, aqui eu não vou explicar exatamente como é, que é mais para a gente saber mais ou menos o que é que a gente usa nessa semiologia. Exatamente a gente vai quebrar a fusão do olho, né, para a gente ver se quebrando o desvio aparece, e aí a gente também vai avaliar através, ó, de prismas, quantificar esse desvio, para a gente ver se ele é um desvio cirúrgico, se a gente vai usar um óculos com
com prisma, que vai compensar esse desvio. Então, esses exames nos auxiliam dessa forma. E aí, várias situações estão relacionadas a alterações dessa via eferente. Infarto do mesencéfalo, tumores comprimindo as estruturas, malformações vasculares, abscesso, desmielinização, distúrbios inflamatórios, trauma. Então, várias situações podem estar relacionadas. E aí, falando do oculomotor, né, que a gente falou um pouquinho lá, quando estava falando do reflexo pupilar, ele, vamos dizer, é o nervo carro-chefe que faz mais coisas aí dos três, né? Ele inerva muitos músculos, reto medial, reto superior, inferior e o oblíquo inferior, e o elevador da pálpebra superior. Então, além, né, dependendo se você pegar todo o nervo oculomotor, né, tiver o acometimento, vai ter o estrabismo e, além disso, uma pitose, porque ele é responsável pelo levantamento da pálpebra. E, além disso, ele vai também inervar a parte músculo ciliar, o esfíncter e o constrictor da pupila. Então, a gente também vai ter alteração do reflexo pupilar. Aí tá aqui um paciente, ó, que teve um acometimento do lado direito, pitose. Aí aqui, ó, a gente levantou um pouquinho a pálpebra para ver. Você vê, ó, que esse olho está praticamente congelado. O olho esquerdo consegue se movimentar, a gente pede para mexer, mas o olho direito, não. Já o toroclear, que é o quarto nervo, ele faz a inervação apenas do oblíquo superior, tá? Então, a gente vê uma lesão do nervo troclear do olho esquerdo. E aí, ó, aqui. Não sobe tanto. Quando é só, né, de um nervo que inerva só um dos músculos, é um pouquinho mais difícil. A gente precisa fazer exames mais específicos. E o abducente, que ele inerva apenas o reto lateral. O reto lateral vai estar aqui, não vai estar funcionando. O reto medial, que puxa, né, faz esse movimento para dentro. Então, esse paciente vai ter exatamente um desvio, né, convergente. Gente, é isso. São muitas informações, como eu falei para vocês, de neurooftalmo, né? São muitas patologias, escolhi só algumas, assim, que são mais frequentes, que vai ficar no dia a dia do médico, que não vai ser nem oftalmo, nem neuro, tá? E estou aqui aberta para dúvidas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Professora, o troclear, ele é inervado ele inerva o músculo oblíquo superior, certo? Certo. O oblíquo superior faz qual movimentação? Medial e superior do olho? Aqui, ó, deixa eu te mostrar. O oblíquo superior, tá? Ele faz, ele deixa o olho, vamos lá, aqui. Ele faz a depressão, tá? Então, apesar de ser superior, mas ele faz a depressão e também leva o olho na abdução. Então, ele faz esse movimento para baixo e para o lado. Ah, tá certo. Obrigada. De nada. É isso. Então, se tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa, tem meu e-mail. E a gente se vê daqui a 15 dias, que eu vou